Salve, salve, nação! Nação, vamos falar aqui agora e reagir sobre o vexatório, que é até meio redundante, mas tudo bem. Vexame do Flamengo nesse Mundial de Clubes, né? Que ainda pode ser maior, né? Terminando na quarta colocação, o vexame pode ser maior e igualar ao Palmeiras de 2020, se não me engano. 2020 e 2021 ficou na quarta colocação. Então, o Flamengo errou tudo no jogo, não jogou bem novamente. Vitor Pereira, eu não sei o que ele viu após a expulsão. Tirar o Arrascaeta, óbvio que é uma decisão difícil, de tirar um jogador do quarteto de frente para poder colocar um volante, né, que foi o Pulgar. Então é aquilo, tirou o Everton Arrascaeta no início do segundo, depois o Everton Ribeiro acabou com a criação no setor de meio de campo, né? Acabou totalmente, né? No final eu falo mais. Vambora pro vídeo, crédito aí, ESPN Brasil, link na descrição como crédito e vambora para o vídeo que eu tô puto. Depois sai reclamando da arbitragem. Um time que erra a saída de bola 90 minutos... Já que você falou isso, 2 pênaltis infantis, na minha opinião. Expulsão infantil, porque aquele primeiro cartão, que foi simulação, sim, do senhor Gerson, não precisava ter feito aquilo. Exatamente. E o árbitro foi bem. Pênalti do Mateuzinho, sem necessidade alguma. Mas eu achei esse pênalti discutível. Do Mateuzinho ou o segundo? Do Mateuzinho. Para mim, interpretativo. O árbitro interpretou como falta, mas ainda assim há muitos árbitros que deixam seguir o lance. E a arbitragem... E esses árbitros, na minha opinião, que deixam seguir o lance, agem de forma errada. Porque ele deu o tranco, foi falta, e falta dentro da área é pênalti. Para mim, não há dúvida, é muito pênalti. Mas eu respeito a sua opinião. É que o Mateuzinho, ele toma a frente e ele poderia ter protegido melhor. Ele acaba se precipitando também, dá um tranco antes da hora. Opa, então você já mudou a opinião, desculpa. Não. Primeiro você falou que tem dúvida, agora você já está falando que ele dá o tranco? Não, mas para mim é interpretar. Tranco no futebol faz parte, né? Jogada de corpo. Para mim não foi... O Vieto já chega dando uma forçada de barra e se o árbitro não marcasse... Ok, mas também não acho um absurdo o cara marcar um pênalti desse, porque houve contato. A questão é, a partir desse pênalti, no começo, o Flamengo ficou muito pilhado e começou a falar na orelha do árbitro. E o árbitro, de certa forma, ele também entrou numa pilha de esses caras querem apitar o jogo, então vão ver. E aí começou a dar uns amarelos meio exagerados. Eu achei o critério dele, às vezes, muito rigoroso, mas ainda assim... Davi Luiz, por exemplo, que está aqui na nossa tela, fez 2 faltas iguaizinhas no meio de campo, com cara de costas pro gol, e na segunda ele levou amarelo. O Léo Pereira deu uma entrada também? Sim, o árbitro deu amarelo também para os caras do Al Hilal. Ele deu uma aliviada. Mas eu sinto que ele, de certa forma, também ficou pilhado pelos jogadores do Flamengo, acabou ficando um pouco mais rigoroso, mas ainda assim não vejo que tenha sido uma arbitragem que prejudicou o Flamengo ou que mudou a cara do jogo. O árbitro estava lá, pelos critérios dele, e a partir do primeiro pênalti, com os jogadores também mais oriçados, o árbitro de alguma maneira também é influenciado por isso, mas não vejo que a atuação tenha sido a ponto de gerar discussões. O Vitor Pereira reclamando, o Gabigol falando que a arbitragem foi tendenciosa, não vejo dessa maneira. O Flamengo não ficou perdido a partir do momento que leva o 2-1 no final do primeiro tempo e fica com 1 a menos? E até com a substituição também do técnico no intervalo, tirando o Arrascaeta? E a gente tem que tocar no assunto, não dá para tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Pois é. Não dá. Final. Ele ficou com 2 volantes, que aliás também os volantes entram para errar lance, né? O Pulgar entra para dar um gol. Puxa vida, o próprio Vidal erra um lance infantil no momento do jogo em que o Flamengo precisava ir para cima, que tinha ganhado aquele segundo gol, não jogou para isso, né? Então foi muito erro e faltou autocrítica. O técnico errou em cheio. Eu nem vou falar do caso do Dorival. O Abel quer falar, mas eu não vou falar porque eu já tinha falado antes. Eu acho que o momento era aquele. Senão pode parecer uma coisa rançosa, né? Mas participação o momento direta... é esse também, mas tudo bem, a gente fala daqui a pouco. Continue. Participação direta do técnico. 60 dias de férias, quando o normal para qualquer mortal são 30. Ainda para recomeçar um trabalho. Olha quantos erros, que sucessão de erros. O Flamengo, essa soberba com o técnico, não foi só com o técnico, não. Esse ponto. Eu lembraria que o Flamengo perdeu um escape ali com o Rodinei
E olha que eu acho que o Rodinei, eu tenho sérias críticas ao Rodinei defensivamente, mas esse rapaz já estava condenado a estar fora dos planos num momento em que ele era importante para o jeito do time jogar. O Celso, o jeito do Dorival jogar. A gente está vendo aí o que faltou para o Flamengo. Técnico. Então, eu diria... Foi técnico. Além disso, Nath, eu diria, faltou um pouco de humildade. E quando eu digo isso, é o conjunto da obra. E, para mim, não tenho dúvidas que clube e torcida se entorpeceram pela soberba. E é uma soberba que é muito típica do futebol brasileiro e típica de clubes que se acostumam a ganhar. Uma coisa é você cobrar um nível de exigência e estabelecer um patamar de cobrança. Outra é achar que seu time vai ganhar de qualquer maneira e a qualquer momento. E quando o Marcos Braz faz aquele cântico lá do Real Madrid pode esperar, eu até na época aqui falei, pô, isso aí é brincadeira, é coisa de vestiário. Mas muitos lá dentro, no Flamengo, acreditaram que o Flamengo não só já estava na final com o Real Madrid, como ia ganhar tranquilo. Então, isso vai criando uma atmosfera que deixa também os jogadores, de certa forma, contaminados. E a troca do Vitor Pereira, para mim, o que é muito questionável é a maneira como se faz a transição. Um técnico, quando você troca dessa forma, lá dentro precisa ter gente para informar, para mostrar os caminhos, para dizer, olha, o Arrascaeta é o cara intocável aqui, é a nossa reserva de talento. Isso pro cara. Alguém precisa mostrar isso para ele? Não, o Vitor Pereira? O Arrascaeta não pode sair numa final? E até quem contrata. Pô, ele começou ontem no futebol, o Vitor Pereira? Mas até quem contrata. Que isso, pô? Abel, quando um técnico chega, o cara quer experimentar, quer colocar a ideia dele, mas é preciso que o clube também mostre, olha, já há coisas que funcionam. Há técnicos aqui, inclusive Abel Braga, lá atrás, que segurou a Arrascaeta, gerou aquela polêmica, que tentaram fazer isso e a coisa não funcionou. E você passa... O Vitor Pereira está cansado de saber. Ele não chegou ontem no Brasil. Todo mundo sabe que o Arrascaeta é o craque ali no meio-campo do Flamengo, ao lado do Everton Ribeiro. Ele viu a Copa do Mundo, que aquele treinador também do Uruguai deixou o Arrascaeta de fora. Copa inteira. Ele ganhou essa boquinha porque ele complicou a vida do Arrascaeta e seus companheiros. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. A pergunta que estava antes no GC, que faltou ao Flamengo, foi técnico. A gente vai pegar o recorte do jogo de ontem. Planejamento, a diretoria errou. Né? Planejamento de retorno, enfim, uma série de coisas que a gente vai discutir aqui mais amplamente. O que faltou ao Flamengo ontem foi um técnico, um cara que olhasse para o banco de reservas, na falta, jogando com 10 jogadores e pensasse diferente. Ele não pensou. Ele poderia ter tirado o Mateuzinho, que não fazia uma boa partida, colocado mais um zagueiro e não mexer no seu sistema de frente. Ele poderia. Ele pensou nisso? Ele tinha a opção no banco de reserva para fazer isso. Ele tinha o Pablo, o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno. Se o Léo Pereira sentiu, você podia mudar e ainda assim você teria mais um jogador de banco de reservas, no mínimo, para ficar lá se acontecesse alguma coisa. Ele não pensou. Ele tira um dos principais jogadores para jogar com o que ontem foi o melhor jogador da partida do Flamengo, Ayrton Lucas, além do Pedro, que estava lá para fazer o que fez quando a bola chegou, né? Então ele tira o jogador para articular com ele pelo lado esquerdo, que é o Arrascaeta. E quando ele tira o Everton Ribeiro, o próprio Everton Ribeiro faz assim. Quando ele pega, ele faz assim, tipo... O que é isso? Cara, tira o Everton Ribeiro, o Arrascaeta assim, numa ontem final. faltou tira o Arrascaeta quando ele precisa virar o jogo. Eu acho que o problema está no E. Faltou Arrascaeta e Everton. Os dois não dá para tirar. Não. O Arrascaeta tinha a questão da condição física. Tá, ainda mas se tem você vai entender. Se tem de escolher entre um e outro, o Arrascaeta fica. E ele falou na coletiva que a escolha naquele momento foi entre Arrascaeta e Gabigol. Não, dizer, eu tinha cogitado tirar o Gabigol, é isso? Porque ele não pensa. Menos. Tá de brincadeira esse Vitor Pereira. Ele não pensa. Se ele olhasse para o banco de reservas, ele teria outra opção. Não foi contratado para isso? Ele não foi idealizado, potencializado? Porque ele complicou a vida do Flamengo, do Dorival Júnior, num segundo tempo de Copa do Brasil. Ótimo. E só. Ele complicou a vida do Flamengo de novo ontem. E só. Agora, que ele errou, ele errou. Ele errou nas substituições. Ele errou na soberba de achar que ele poderia implementar um trabalho em um mês e que o time ia entender. Ele teve os erros do Campeonato Carioca e da final da Supercopa. Ele não aprendeu com os erros. E tem ele mais. Poderia ter Você falou ontem, desculpa te interromper, mas eu quero te interromper para te dar moral.
porque você falou ontem, antes do jogo, que você não escalaria o Gerson. Não escalaria. Mas também o Pulgar entrou de um jeito pavoroso, hein? Eu fiquei calma. com saudade do Primeiro temos que dar moral. Primeiro ele Depois a assopra, gente vai depois ele cornetar vai. ela. Aí vem a entendi. Primeiro vamos dar moral Entendi. para a Natália, e ela vai explicar. Mas depois nós vamos te cornetar também, porque Pode você cornetar. disse que tiraria o Gerson e colocaria o Pulgar. Sim. E o Pulgar entrou e não jogou nada. Pois é. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Marcos Braz falando sobre tudo isso. Mas antes vamos ouvir a Natália, porque a Natália falou... Porque Tô assim, falando sério, a você gente perguntar fala pro brincando, mas tô torcedor falando rubro-negro, sério. assim, a gente vai, óbvio, a hashtag daqui a pouco deve estar fervendo e deve ter os comentários. O Gerson não está entregando o que já entregou no Flamengo. Esse é o ponto. Então, quando eu falo até natural, né, Nath? até Voltou natural da agora. readaptação, ficou um tempo sem jogar, né, no ritmo de jogo que tinha lá, ele ficava mais no banco de reservas, natural. Ele é um jogador ótimo, mas não está entregando. Quando eu falo da mudança para o Pulgar, é porque o Pulgar, ele daria a melhor recomposição defensiva. O Flamengo sofreu ontem, no jogo, uma pressão... O Al Hilal foi espetacular, porque o Al Hilal ele fazia a pressão de subir a linha em determinados momentos. Quando o Flamengo começava a tocar demais atrás, o Al Hilal subia. Mas enquanto começava ali um toquinho, dois, eles estavam com a linha baixa, esperando a decisão. Não vai subir, então a gente sobe. Mas essa pressão, gols perdidos e tal, foi mais no segundo tempo, eu tô dizendo, as chances. No primeiro tempo, o Hilal não fez tudo isso, não. Teve os dois pênaltis. Não, Mas na pressão que fez, a gente falava Na marcação, disso ontem. sim. Mas- Não deixando o Flamengo jogar. Mas o jogo acabou condicionado pelo fato do Al Hilal ter saído à frente no placar. E aí, se eu sou o Ramon Dias, faria do mesmo Mesma jeito. coisa. Mas olha como o Ramon Dias entra para enfrentar o Flamengo. O cara entra com o Carilho, que é um atacante jogando de volante. Ele tirou o Nasser, lateral. Um jogador técnico, tira o Nasser, modifica a forma do time jogar, entendendo e respeitando o tamanho do confronto. O Vitor Pereira já tinha tido uma amostra de que a coisa não estava funcionando, principalmente na recomposição contra o Palmeiras, não modifica, acredita que é suficiente para passar, e eu imagino que até ele tenha ponderado isso para um eventual jogo contra o Real Madrid na final, mas tinha de mexer no time. E quando a gente fala mexer no time... Ele mexeu na lateral esquerda, né? Não, mas ali... Foi o melhor E ali jogador. acertou. E foi o melhor ali jogador. acertou. Mas mexeu e deixa o Mateuzinho do outro lado, e o Mateuzinho tem sérios problemas de marcação. E aí, dois laterais que abrem muito campo, é verdade, mas deixam a desejar ainda mais na recomposição. Ele deixou o time dele mais exposto contra um adversário que se propunha a jogar. Então, para mim, isso daí está num contexto de uma soberba generalizada, que passa por todo mundo, passa por diretoria, passa, de certa forma, por jogadores, o nível de intensidade que o Flamengo entrou, pelo técnico, por parte considerável da torcida do Flamengo. A gente brinca aqui com a história dos palpites, a gente sempre faz isso de forma descontraída, mas quando se apenas pondera que um adversário como o Al Hilal pode causar problemas, um Atlético Paranaense, que hoje já é um gigante no futebol brasileiro, o Palmeiras, que hoje rivaliza de igual para igual no cenário nacional, parece que a gente está falando um absurdo. Nossa, mas o Flamengo jamais pode perder para essas equipes. E há um time que hoje tem problemas e que tinha problemas até mesmo com o Dorival. O Dorival termina... Ele Estava funcionando bem melhor. funcionava Só pra melhor, lembrar, mas esse time também era exposto em muitos momentos, esse time tinha fragilidades, e é natural que adversários estudem o Flamengo e queiram explorar esses pontos fracos. Agora, acreditar que só na base da camisa, da tradição, dos bons jogadores e do investimento vai ganhar, não é assim mais. Há clubes como o Al Hilal que estão se estruturando, que investem também, e quando não se tem esse respeito pelo jogo, esse respeito por entender um torneio que é de tiro curtíssimo, 2 jogos como o Mundial de Clubes, a tendência de acontecer algo como ontem, uma derrota frustrante e para muitos, uma zebra, nem qualifico como zebra. Mas o que faltou... E é um negócio seguinte, no Brasil, eu sempre falo isso, então ninguém pode. Pode, mas não aceito que venham dizer que estou me aproveitando, está sendo oportunista, agora que o Flamengo perdeu, não. Eu sempre defendo continuidade de trabalho de técnico. Isso é verdade. Mas quando o cara ganha... Sempre. 2... Sempre. E o que acontece no Brasil, que não há respeito, e na minha opinião, vamos usar até uma palavra forte, uma burrice de muitos clubes de ficar trocando de técnico toda hora, na primeira derrota ou na primeira sequência de derrota, e não é de hoje, há muitos anos, e eu sempre combato isso. Só que o Flamengo, ele foi além.
Ele resolveu trocar de técnico quando o técnico tinha acabado de vencer a Libertadores e a Copa do Brasil. Ah, o trabalho não era perfeito? Tinha muita coisa a melhorar? Sempre tem. Por que não poderia melhorar com o Dorival? Resolveram trocar. Não estou falando agora que o Flamengo perdeu. Nós todos ficamos discutindo e falando isso desde dezembro, quando resolveram mandar o Dorival embora, não é verdade? Então agora vocês estão vendo aí. E o Flamengo sabia que tinha uma decisão agora em fevereiro. Aliás, já tinha uma em janeiro com o Palmeiras. Levou 4 gols do Palmeiras. Levou 3 gols, ontem podia ter levado 5, 6. Empatou com o Madureira. Sofreu para ganhar do Boa Vista. Então não tem também tanta surpresa. Tinha time para ganhar do Al Hilal. E levou um baile no segundo tempo. Tomou olé aos 30 minutos. E não tem discussão não, hein? Se é vexame ou não é. Para mim é muito vexame. O que o Flamengo passou ontem é um dos maiores vexames da história do Flamengo. 30 minutos estava tendo olé, né, professor? A gente via uma torcida que estava apática no estádio, porque não estava acreditando no que estava vendo. E só um recorte referente ao Gerson, a expulsão dele está muito mais ligada à infantilidade de tentar cavar um pênalti, né? Imaturidade no começo do jogo, quando estava 1-0 ali, que ele tenta simular. Cara, tem 15 mil câmeras, tem VAR. O cara deve ter falado pra ele, ó, simulou, continua o jogo. E o árbitro, por interpretação, foi lá e deu o cartão. Deixa eu só ouvir os fãs de esportes que estão pedindo passagem. Eles porque Abel Neto, hoje, hein? professor Celso, Breiler e Natália estão falando demais. E o fã de esportes também quer participar. Deixa ele escrever aí. Hashtag F360BR. Ontem eu interagi bastante com o fã de esporte. Olha aí. Jackson Bueno, bom dia. O técnico errou em tirar o Everton Ribeiro, mas acertou em tirar o Arrascaeta. O grande erro foi escalar o Gerson, como disse a Natália. O cara não joga bem faz tempo, né? E também em perder o João Gomes e Rodinei. Fizeram muita falta. Valeu, Jackson. Caio da Silva. Pra mim, Vitor Pereira tem que ser demitido do Flamengo. Caio já tá bravo já. Sincere to look. Era tão simples o Vitor Pereira ter empurrado o Everton Ribeiro pra volante, ao invés de tirar o Arrascaeta. É o Adriano Padial o nome dele. É o Sincerão. Sincerão. Gelson Brustolin, bom dia, amigo. Faltou ao Flamengo humildade e garra. Como disse o Breiler, faltou humildade. Você falou aqui. Mas o maior responsável pela derrota foi a diretoria. Concordo com você, Gelson. Quando dispensou o Dorival Júnior. Não tem a velha máxima do futebol. Um time que está ganhando não se mexe. A galera aí tá querendo cornetar também. Crespo, que não é o Hernan Crespo, é o Crespo rubro-negro. O Vitor Pereira destrinchou o cérebro do Flamengo ontem. Primeiro, tirando o neurônio esquerdo, depois o boa analogia. Fez uma cirurgia? Boa analogia. Que no caso foi o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. E é aquilo. Foi vexame, sim. Foi um super vexame que o Flamengo passou. Principal, no primeiro tempo, teve aquele pênalti infantil do Mateuzinho. Infantil mesmo. Outro ponto, dava pra ele controlar a jogada dele tranquilamente. Até aí tudo bem. Fez o pênalti, levou o gol. Depois o Mateuzinho conseguiu dar uma assistência pro Pedro, né? Empatou o gol. Beleza. O que foi, na minha opinião, determinante, óbvio, que a arbitragem teve uma influência bem pouca no jogo, né? O jogador do Flamengo ficou muito pilhado com o árbitro, querendo ou não, ele não acabou adotando um critério e dando um cartão amarelo para vários jogadores do Flamengo. Aquele lance que o Arthur Lucas sofreu falta, o juiz nem falta deu. Nem falta deu. Então a gente conseguiu ver ali. Os jogadores do Flamengo não poderia falar, toma, amarelo. E outro ponto, só um momentinho. Outro ponto também foi a infantilidade, falta de maturidade do Gerson. Simular um pênalti no Mundial de Clubes está de sacanagem. Aquilo ali foi um dos pontos principais para a expulsão do jogo, né? Eu acho que aquele pênalti, o segundo pênalti, não foi pênalti pra mim. Sinceramente, não foi pênalti. Teve a trombada, teve o pisão do Gerson atrás. Só que teve a trombada, se vocês observar o lance, teve a trombada com o Davi Luiz e Vito, se não me engano, acho que o Vito, né? Teve Davi Luiz e Vito. Acho que foi o Vito que teve a trombada, se não me engano. Teve a trombada, quando ele já tava caindo, aí o Gerson veio e pisou. Então o jogador já tava caindo,
após a trombada, o jogador já tava caindo já, aí ele veio e pisou, entendeu? Então eu acho que isso aí não foi pênalti. Eu acho que o juiz marcou. Eu ouvi alguns comentaristas, principalmente um comentarista da Globo aí, de arbitragem, falou que também não foi pênalti. Após a trombada entre ele e Davi Luiz, que foi normal de jogo, o jogador já tava caindo, já tava desequilibrado, aí eu vi o Gerson deu uma pisada, né? Mas pro juiz, isso foi pênalti. E quem manda é o juiz dentro de campo, né? E ele acabou optando pênalti. Mas eu acho que não foi. Alguns comentaristas de arbitragem também disse que não foram. Mas fazer o quê? Né? E foi aí que o jogo acabou mudando. Entendeu? Foi aí que o jogo acabou mudando. Gerson, segunda amarela, expulsão. Depois da expulsão, já era, filho. Jogar com um a menos, com um time qualificado do Al Hilal, depois do 3-1, o time ficou tocando bola. Aí o Vitor Pereira botou Cebolinha, tirou o... Eu até esqueci, tô viajando aqui com a cabeça. Ele tirou Cebolinha... tirou Cebolinha e botou Everton Ribeiro. Aí já sem Arrascaeta. Sem Everton Ribeiro. Quem ia criar no meio de campo? Flamengo com um trio de ataque lá. Pedro, Gabigol e Cebolinha. Meio de campo, Vidal e Pulgar. Outro ponto que, pra mim, o Vitor Pereira também errou foi na substituição na hora da entrada do Cebolinha. Não era pra tirar não era para tirar o Everton Ribeiro, tirava o Thiago Maia. O Thiago Maia tava num péssimo dia. O Thiago Maia errando passe. Botava o Cebolinha e tirava o Thiago Maia. Recuava mais um pouco Everton Ribeiro. Não. Aí depois tirar o Maia, bota o Pulgar, se não me engano. Aí foi cheio de linha. Entendeu? Tô até nervoso aqui que... Porra, pelo amor de Deus, meu filho. O Flamengo perdeu uma ótima oportunidade. Sinceramente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô... cadê? Aí tirou o Thiago Maia e botou o Vidal. Vidal faltando 10 minutos do jogo acabar. Cebolinha, acertei. Arrascaeta de Pulgar, É óbvio que ele foi obrigado a tirar o Léo Pereira, que já tava sentindo essa substituição foi válida. O Arrascaeta com o Pulgar, meu filho. Ele teria que tirar alguém da frente. Entendeu? Ou o que ele poderia fazer? Poderia fazer mudar o esquema de jogo, mas ele não treinou, né? Botar 3 zagueiros e botar o time pra frente, meu filho. Agora que deu tudo errado. A gente fala que o Flamengo errou, não agora, mas e sim no planejamento desde o ano passado. Quando não renovou com o Dorival, principalmente quando não renovou com o Dorival, planejamento de férias longo para os jogadores. Os jogadores já voltaram praticamente lá antes, acho que foi depois do Natal, né, dia 26, se não voltaram a treinar. Então aquilo, 2 meses de férias, já que em fevereiro tem Mundial, aí a gente viu que o planejamento que o Flamengo fez acabou dando errado, né? Tinha 50% de chance de dar certo e errado, acabou dando errado. E agora tá tudo errado, né? Tem agora a Supercopa que me perdeu também. Tem a parte da Recopa contra o Del Valle e aquilo. Minha opinião, se o Vitor Pereira não ganhar essa Recopa, não me surpreenderia se o Flamengo já tá procurando outro técnico no mercado. Porque a pressão vai estar uma pressão absurda em cima dele. Não me surpreenderia se o Flamengo já estaria procurando um técnico, né? Agora não tem Dorival pra salvar. Vai procurar quem no mercado? Não tem nome. Ninguém quer pegar um time de início de temporada, né? Óbvio que não começou o Brasileirão, mas os estaduais servem como preparação. Mesmo nos estaduais o Flamengo não tava jogando bem. Então é aquilo. Agora vai ter que analisar tudo que o Flamengo fez de errado, diretoria. O principal culpado disso é a diretoria. O Vitor Pereira tem culpa, mas na minha visão é um dos menos que tem culpa, né, desse elenco
elenco, diretoria e o técnico. O Vitor Pereira é um dos que tem menos culpa. Óbvio que ele mexeu errado. Ele é papel fundamental no time. Que mexeu errado, escalou errado, sei lá o quê. Eu acho que a única contestação ali foi a do Gerson jogando. O Gerson não vinha apresentando bem. E o técnico do Al Hilal, né, até colocou o Vito. É Vito, pronuncia. Ali no setor de meio de campo para poder jogar ali entre as linhas do meio de campo e os volantes ali, né? E ele falou isso até em coletiva. Então é aquilo. O Gerson ainda vai melhorar, mas é que o começo de temporada nele vai melhorar daqui uns 3, 4 meses, lá pro início do Brasileirão, ele deve melhorar. Gerson, filho. Colocaria o Vidal de começo? Pulgar? Poderia, né? Mas agora é fácil a gente questionar o que deu errado, o que o Flamengo fez de errado. Agora é muito fácil, né? Depois que deu tudo errado, né? Mas fazer o quê? Agora, a principal culpa é da diretoria em não renovar com o Dorival. Aí, quem é familiar do Dorival, deve estar falando, lá, Dorival, viu? Foi tirar você pra voltar o Vitor Pereira, viu o que aconteceu com o Flamengo? Muitas pessoas que é chegada ao Dorival devem estar falando isso. Aí, Dorival, tu saiu, como o Flamengo voltou a piorar. Entendeu aquilo? O Vitor Pereira é um dos caras que tem menos culpa nisso. Óbvio que ele fez escolha errada. Muito errada, né? Tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta no mesmo jogo não pode. A não ser se os dois se lesionar. Tudo bem. Fora isso, ou tá cansado, continua o jogo. Ou é outro. O Arrascaeta geralmente ele cansa mais rápido do que o Ribeiro. Porque ele já vem com sério problemas de lesão aí da pubalgia, essas coisas. Então, óbvio que o Arrascaeta ele cansa mais rápido. Mas deixa o Everton Ribeiro lá. Tá morto. Fica lá. Agora é chorar. Eles falaram muito sobre soberba. Soberba pode até ser por algumas partes. Soberba pode até ser por parte de alguma parte da torcida do Flamengo também, né? Alguns jogadores do Flamengo, entendeu? E também parte da diretoria. Só que aquilo, outras partes também, eu não vou dizer tão soberba. Alguns jogadores também que entrou em campo estavam com soberba. Na minha opinião, acho que o Gabigol entrou já com soberba dentro de campo, pensando que já ia ganhar. Outro ponto também a maioria dos torcedores do Flamengo, a gente sabe que tem um elenco bom, tem o melhor elenco da América do Sul, entendeu? Só que hoje em dia, nesse início de temporada, né, a gente viu que não adianta ter um melhor elenco se não tiver um trabalho consolidado. O Palmeiras está aí para provar isso, né? O trabalho do Abel é um trabalho muito consolidado há 2 anos e pouco já. Isso acaba demonstrando dentro de campo. Então, querendo ou não, um técnico faz diferença à beira de campo, com um trabalho longevo. E aquilo não foi o que aconteceu com o Flamengo. Troca de técnico. Chegou, Dorival ganhou, não apresentou rendimento no final da temporada, nas competições, mas ganhou. Diferente de Vitor Pereira, não apresentou rendimento, nem futebol, nem nada, nem título, e perdeu, né? Óbvio que ele tá sendo questionado, Vitor Pereira, pela de mudança que ele fez. Só que ele pode muito bem alegar, como qualquer técnico ia alegar, que ele tem apenas 1 mês e meio de trabalho. O que 1 mês e meio de trabalho poderia fazer? Nada. O que 1 mês e meio pode fazer? Nada. Então é isso aí, tamo junto, vou me estender muito aqui não, já tô triste e é isso aí. Valeu, tamo junto e é nóis, né? E deixa a tua indignação, a tua zoação aqui no chat, que faz parte do futebol. Tamo junto. É possível, Flamengo. A quantidade de erro de passe que o Flamengo deu nesse jogo, uma coisa absurda. O Pulgar, o Vidal. O Flamengo fez o segundo gol, o Vidal erra um passe, filho. Os jogadores do Flamengo errando passe. Fundamento básico, que é o passe. 5 metros, filho. Pelo amor de Deus, filho. 2 metros de distância. Aqui, ó. 2 metros. Eu aqui, você aqui. Os jogadores erram passe, filho. Pelo amor de Deus, filho. Não é possível, não é possível.